Bora lá, fiel, porque o Corinthians tem ótimas notícias nessa data FIFA. Direto lá do CT Joaquim Grava, trazendo as últimas novidades do timão pra você. O Carrídio, que voltaria só final do ano, já treina com bola. E tem a confirmação de mais 2 reforços que o Corinthians ganha pro final da temporada. Tá bem legal o vídeo aí de hoje, então curte aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians vive uma data FIFA diferente. Sem jogos oficiais nesta pausa do calendário, o momento é de trabalho intenso no CT Doutor Joaquim Grava e de reflexão sobre o que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. O time vem de uma vitória importante sobre o Mirassol, que trouxe um pouco mais de tranquilidade. Mas o sentimento dentro do clube é claro: agora é hora de engrenar. Depois de anos lutando contra a parte de baixo da tabela, o Corinthians entende que não pode repetir os mesmos erros. A equipe precisa se reencontrar, somar pontos e buscar uma sequência positiva que devolva ao timão a parte de cima da classificação. A data FIFA chegou no momento certo para reorganizar a casa, e a palavra mais repetida no CT é foco. Durante esses dias de pausa, a comissão técnica tem aproveitado cada treino para ajustar o posicionamento, aprimorar a parte física e trabalhar a confiança dos jogadores. O objetivo é simples, mas urgente: fazer o Corinthians voltar a jogar com intensidade, garra e, principalmente, com o espírito corintiano que a Fiel tanto cobra e ama ver em campo. Nos bastidores, o clima é de esperança e cobrança. O elenco sabe que o Brasileirão ainda tem um longo caminho pela frente, mas que não há mais espaço para tropeços. A cada ponto perdido, a pressão aumenta e o torcedor já deixou claro: quer um time competitivo, que entre em campo para vencer. E se no Brasileirão o objetivo é reagir, na Copa do Brasil o Corinthians enxerga uma grande oportunidade de título. Depois da conquista do Paulistão em cima do Palmeiras, o time sabe que levantar mais uma taça em 2025 seria o combustível perfeito para virar de vez a chave da temporada. A competição está em aberto e o elenco acredita que, com foco e união, é possível sim chegar à final e lutar por mais um troféu para o Parque São Jorge. Nos treinos desta semana, o técnico tem buscado manter o clima de concentração total, pedindo intensidade, compactação e transições rápidas, características que o Corinthians precisa resgatar para voltar a ser temido pelos adversários. A torcida, mesmo em meio às críticas e desconfianças, continua apoiando. E a Fiel sabe: quando esse time encaixa, é capaz de feitos grandiosos. Mas não é só dentro de campo que o Corinthians se movimenta. Nos bastidores, o clube também trabalha forte para melhorar a saúde financeira. Um dos temas mais comentados é o naming rights da Neoquímica Arena. O contrato, que sempre foi um dos pilares de receita do clube, agora tem uma multa rescisória bem menor, cerca de 30 milhões de reais, o que abriu espaço para novas negociações. Empresas como a Betano e a própria Esportes da Sorte, atual patrocinadora master, estão de olho em um pacote de patrocínio duplo, envolvendo tanto a arena quanto a camisa. A diretoria sabe que essa negociação pode ser decisiva para aliviar as dívidas, pagar os transfer bans, como do zagueiro Félix Torres, e dar mais estabilidade para planejar o futuro. Mesmo com a polêmica sobre uma possível mudança de nome do estádio, o torcedor entende: o Corinthians precisa de fôlego financeiro para voltar a competir em alto nível. E é justamente essa palavra que define o momento do clube: reconstrução. O Corinthians busca reerguer-se dentro e fora das 4 linhas. O elenco tenta reencontrar o futebol que encantou no Paulistão. A diretoria busca soluções econômicas e a Fiel, como sempre, segue acreditando. Porque se tem algo que o Corinthians já provou ao longo da sua história, é que nunca é uma boa ideia duvidar desse manto. Com trabalho, com fé e com o apoio da maior torcida do país, o Timão tenta transformar essa pausa da data FIFA em um ponto de virada. O momento é de reagir, de dar uma resposta e de mostrar que o Corinthians
ainda pode brigar por coisas grandes em 2025. Quarta-feira de reapresentação dos jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava e de boas notícias para o técnico Dorival Júnior. 4 jogadores que estavam entregues ao departamento médico iniciaram o período de transição física e, inclusive, treinaram parcialmente com o elenco. São eles o Charles, o Garro, o André Ramalho e também o Carrilho. O único jogador que não tem nenhuma condição de jogar contra o Santos na quarta-feira da semana que vem é o Carrilho, que sofreu uma grave lesão no tornozelo, foi inclusive submetido a uma cirurgia e só deve voltar ao Corinthians dias antes do Timão jogar contra o Cruzeiro as semifinais da Copa do Brasil. Os demais 3 jogadores, o Charles, o Garro e o André Ramalho, muito provavelmente estarão no banco de reservas no clássico contra o Santos na semana que vem. Detalhando a situação de cada um, o Charles estava com dores no joelho, o Garro teve uma lesão na panturrilha e o André Ramalho sofreu um estiramento na coxa. A gente acompanha agora os profissionais médicos do Corinthians, detalhando a situação de cada um desses 4 jogadores. Eles iniciaram esse tratamento, alguns, é muito variável, porque alguns deles já começaram, que no Carrilho começou há um tempo atrás, é o que está mais tempo no departamento médico atualmente, o Garro, que é um pouco menos, mas também é um pouco maior do que os outros, e o Charles e o André, que são atletas que estão num prazo menor dentro do departamento médico, mas todos eles têm um tratamento com a fisioterapia, com o departamento médico mesmo, com medicamento, avaliações, e fazem exames de imagem de rotina, e esses exames de imagem junto com as avaliações clínicas que determinam o ponto da lesão, que a gente consegue passar isso para a preparação física e iniciar esse processo de transição. Boas notícias por aqui. Esse vídeo aqui, ele vai se restringir a apenas boas notícias, porque vejam só, eu fiquei estupefato. Estou falando de André Carrilho. Eu não contava mais com ele em 2025. Para não dizer que eu não contava, eu projetava a Copa do Brasil, que é depois do Campeonato Brasileiro, que é lá no dia 10 de dezembro. Eu imaginava assim, o Carrilho pode ser que volte nas últimas rodadas do Brasileirão, sendo bem otimista, para que ele esteja reforçando o time no momento crucial da temporada. Eu juro para vocês que eu não imaginava. E por que eu não imaginava? Porque os departamentos médicos dos clubes, eles não costumam dar previsões sobre recuperação de atletas até para gerar isso. Daqui a pouco você acaba surpreendendo por um retorno antecipado. Você não projeta algo daqui a pouco com 40 dias, daqui 2 semanas ele vai voltar e tal, porque depende da resposta do organismo do atleta, depende muitas vezes do comprometimento do jogador, de fazer todos os tratamentos, de ter os compromissos fisioterápicos e tudo mais, para que ele possa retornar a tempo. E a gente está falando de um jogador de 33 anos, que no dia 6 de agosto sofreu uma ruptura, uma lesão ligamentar no seu tornozelo. Foi submetido a uma cirurgia, em que tem uma média de retornar, de uma lesão desse tipo de 4 meses. Então, agosto, você contava setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Pois bem, em 2 meses, André Carrilho está na sua transição. Está saindo da fisioterapia e indo para o campo. Carrilho, palmas para você, para o departamento médico do Corinthians, para a parte física, fisioterápica, para o núcleo de saúde, para tudo que envolveu a recuperação desse atleta. Porque o Yuri, a gente sabe, ele é um cara que normalmente volta antes dos demais, porque ele se cuida muito. Mas o Carrilho eu não imaginava. E que jogador é André Carrilho, O principal legado da família Dias. Trabalharam com ele lá no Al Hilal, inclusive colocando ele de um atacante da seleção peruana, jogando por dentro. E no Corinthians ele se destacou exatamente por ali. Também faz mais ações ofensivas, joga como meia, joga pelos lados do campo, é um jogador extremamente polivalente e fundamental para o time, fundamental. Gente, a perspectiva é maravilhosa quando você vê que o André Carrilho está voltando agora. Tá, mas quando é que ele vai voltar a jogar? Calma. Transição física. Isso significa que a partir de agora ele começa a fazer atividades parciais com o elenco para depois integrar efetivamente o grupo de jogadores e ficar à disposição do Dorival. Eu estou imaginando, nós estamos em meio à data FIFA,
Estou imaginando que nesses 6 dias de preparação, depois de 3 dias de folga que os jogadores tiveram, nessa reapresentação, 6 dias de trabalho até o jogo contra o Santos, ele provavelmente não vai ser relacionado contra o Santos. Mas talvez no final de semana que vem, e a gente está falando de 10 dias contando daqui. Se não, gente, daqui 2 semanas no máximo, ele deve estar relacionado e aí vai começar a ganhar minutagem para readquirir ritmo de jogo. 2 meses parado, uma lesão ligamentar, que nunca é simples, mas, cara, a notícia já é maravilhosa. Eu confesso para vocês, eu não imaginava. Eu não contava com o André Carrilho tão cedo e fomos surpreendidos pela recuperação espantosa que teve esse atleta. Que baita notícia, André Carrilho de volta. E na sequência vai estar reforçando o time. Mas tem mais boas notícias. E como eu disse para vocês, esse vídeo ele se restringirá a boas notícias. Rodrigo Garro. Esse a gente já sabia, né? Teve uma lesão na panturrilha, teve aquela questão crônica no joelho, foi tratar na Espanha, se ausentou em muitos compromissos do ano, mas esteve presente nos grandes momentos também. Final do Paulista, Copa do Brasil, oitavas contra o Palmeiras, lá estava o Garro, sendo determinante. Mas há 1 mês ele teve uma lesão de grau 2 na panturrilha. Vem trabalhando, recuperando e também está entregue à transição física, que é saída para o campo. Como a lesão dele é um pouco mais simples do que uma lesão ligamentar, eu acho que se ele trabalhar esses 6 dias com bola, com os companheiros, eu acho que ele será relacionado contra o Santos. No mais tardar, final de semana que vem. Sem ser nesse próximo no outro, né? Que esse ainda pega a data FIFA. Então, o Rodrigo Garro está voltando. E acho que é uma baita notícia também. O Garro é fundamental para o time, é uma liderança, mesmo que ao seu estilo, né? Não tão declaratório, né? Mas é um cara que primeiro tem uma liderança técnica e segundo é muito querido pela torcida, é um cara envolvido com o jogo. É um argentino fantástico, o Rodrigo Garro. E que bom, né? Que o Breno Bidon ascendeu, surgiu, assumiu a função, os dois podem jogar tranquilamente juntos. Acho importante você ter esse processo nesse momento e, bom, o Dorival define a questão tática, mas, cara, a gente está falando do Garro, que é o camisa 8 do Corinthians, um cara fundamental para o time. André Ramalho teve um estiramento no posterior da coxa direita, também se ausentou por alguns jogos e está na transição. O André Ramalho é um titular, mas vou falar um negócio. O Tchoca tá bem, hein? O João Pedro Tchoca, ele sempre que é chamado dá conta do recado. Tá jogando do lado do Gustavo Henrique e ao lado do Gustavo Henrique, fazendo ali a defesa ou por vezes com o Angileri ou até com o Ranieri, né? Sendo um híbrido, né? Um zagueiro barra volante. De qualquer maneira, o André Ramalho é um titular da equipe, né? E que ao lado do Gustavo Henrique fez uma boa dupla no ano passado e esse ano também. Deu uma oscilada em alguns momentos no início do ano, como todos os defensores, mas hoje titular absoluto e também trata-se de uma boa notícia o seu retorno. Por fim, o Charles, que não é um jogador tão utilizado assim, mas para grupo, não teve uma lesão configurada, teve dores no joelho, mas também está no processo de transição. Mais um reforço, digamos assim, em termos de elenco, né, que o Dorival vai ter. Agora, eu estou falando de 3 titulares, né, gente? André Carrilho, Rodrigo Garro e André Ramalho. O Garro e o Ramalho vão voltar antes do Carrilho, pelo menos eu imagino assim, mas eles estão no mesmo processo, que é a transição física, saindo da fisioterapia para o campo. E aí você vai ver a resposta, né, que eles vão ter. Nos próximos dias a gente vai ter uma base melhor, né? Se eles estão respondendo bem aos treinamentos, estão trabalhando com bola, estão trabalhando com os companheiros, então que tipo de atividade eles estão fazendo para que eles possam ser utilizados ali na frente. Cara, que belas notícias. 4 jogadores deixam o departamento médico, são liberados pelo DM e iniciam o processo de transição. E, cara, desses 4, 3 fundamentais. O Corinthians ainda tem alguns problemas nessa data FIFA, porque, por exemplo, o Hugo Souza está com a seleção brasileira, deve jogar contra o Japão, pelo menos essa é a projeção que se faz, que é na véspera do jogo contra o Santos. Ele até forçou um cartão no último jogo contra o Mirassol, porque sabia que não poderia jogar pela logística, por ser titular, enfim, já tinha isso no planejamento. Então o Felipe Longo deve jogar contra o Santos. O Romero também está com a seleção paraguaia. Não é um titular, mas é um jogador do grupo. Aí vai depender de como ele chega, aquela coisa toda. Se é que dá tempo de chegar. O Félix Torres, seleção equatoriana. É um cara que nem está sendo relacionado. Né? Relacionado não está sendo utilizado. Então não dá nem para contar. Nem faz falta nesse sentido. E o Memphis Depay,
exige cuidados, porque ele está voltando de uma... não é uma lesão, né? Era um edema, que é um inchaço na região, aí houve uma preservação, uma precaução, um trabalho com fisioterapia também, ele ficou afastado e tal, voltou no jogo contra o Mirassol apenas alguns minutos, houve uma conversa para que a carga da preparação física da seleção da Holanda seja cautelosa nesse sentido, e aí tem desgaste, tem jogos, tem viagem e tal, tem que ver como ele volta. Mas ele volta dia 12, 3 dias antes do jogo contra o Santos. Então, ele vai voltar a tempo e aí a gente vai ter uma ideia se o Memphis vai ser preservado, vai ser relacionado, vai poder entrar no segundo tempo e tal. Mas é um cara que está voltando também. Então, assim, pensando num grupo reforçado ali na frente, o Memphis é um cara que lesionou e está voltando aos poucos. O Yuri já voltou. Já fez gol, já criou polêmica, já deu cavadinha, o Yuri já está de volta. E já está fazendo aquilo que ele sabe. O Memphis está voltando agora. O Garro e o Carrilho iniciaram a transição. Então, assim, gente, a perspectiva mudou. Ela é boa. O horizonte é melhor. Claro que eu estou olhando lá para a Copa do Brasil, mas também estou olhando para essa reta final de Brasileiro, para que o Dorival tenha mais opções. E assim, cara, no meio desse mar revolto, ele ainda conseguiu promover um Guinegão que está brilhando muito. Assim, foi a melhor coisa que aconteceu na base do Corinthians esse ano. Mas aí você tem um Breno Bidon assumindo a função do Garro. Você tem o crescimento dos laterais, né? O Matheus Bidu e o Mateuzinho jogando muito. Você tem uma estrutura defensiva que melhorou. Você tem o Ranieri monstro, como sempre. Você tem o Maicon, cara, que chegou. O Maicon, resgatado pelo Dorival. Então você tem algumas boas notícias daquilo que já está. E você ainda tem acréscimos daqueles que formam a base dos jogadores mais importantes e valiosos do Corinthians. Então, de novo, perspectiva é boa, mudou. E esse vídeo é só coisa boa. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo tão pra cima, tão positivo. O Carrilho, cara, me surpreendeu. Que loucura. O maluco em 2 meses tá voltando, a gente tinha uma previsão de 4 e aí o Garro voltando, o Ramalho, Memphis e Yuri. Olha que maravilha. Uma reta final de ano que promete. Tem muita coisa ainda para acontecer em 2025. Você tá mais confiante? Comenta aqui. Bora lá, Fiel. Vimos aí a questão, né, da troca do name rights da Neoquímica Arena. Eu sei que tem muita informação acerca disso, né? Então eu tentei pegar um compilado aí das notícias que estão mais atualizadas em relação a isso para você. Acontece que essa mudança tá para acontecer. O Corinthians não tem mais de onde tirar dinheiro. Então, se a Esportes da Sorte não colocar o valor lá para cobrir a proposta, provavelmente vai deixar a patrocinadora aí Master também. E aí, cara, uma empresa que não falou no vídeo, né? Mas eu tava analisando, é a Betano, né? A Betano acho que é a que patrocina o Campeonato Brasileiro como um todo e também o Flamengo, né? E aí poderia, de repente, se tornar Betano Arena. Você acha que ficaria ruim esse nome aí, Betano Arena Corinthians? É fogo, né, velho? A gente já se apegou a Neoquímica Arena, né? E eu tava vendo, se eu não me engano, acho que foi em 2020 que começou, né, a Neoquímica Arena. Foi bem na eminência ali daquele problema que a gente estava passando, não foi nenhum acordo tão bom, né, que o Andrés fechou na época, até por conta da situação que nós estávamos passando, que era uma questão de saúde pública lá, vocês sabem muito bem o que estava rolando, e os valores estavam defasados. Então o Corinthians precisa, né, acertar e corrigir essa margem aí sim, com muita gratidão à Neoquímica, né, que foi numa época muito conturbada, abraçou o clube, abraçou a causa e ajudou demais o Corinthians, né? Então eu acho que é muito importante sempre manter as portas abertas. E aí, o grupo Hiperfarma, né, que fala, eles que são, a Neoquímica faz parte desse grupo que é Hiperfarma. E aí, vocês vão querer continuar? Vão? Não vão? Então tá, então a gente vai abrir negociação aqui pagando a multa rescisória para vocês, que, diga-se de passagem, caiu para 30 milhões de reais agora em outubro, valor exorbitante para nós, meros mortais, mas para uma realidade de name rights de uma arena, num clube do tamanho do Corinthians, é muito pouco. Então o Corinthians vai negociar isso, né? Tanto que a proposta que tá aí chegando aí é 270 milhões ano. Então vamos ver como é que vai ficar, lógico. Qualquer novidade que sair eu atualizo vocês aqui com exclusividade, beleza, pessoal? E se você chegou até aqui e for corintiano de verdade, você vai deixar o seu like, você vai curtir o vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai apertar e hypar o vídeo. Isso nos ajuda muito aqui, né? Você tá falando para a plataforma que aqui é um conteúdo do Corinthians, onde você se informa diariamente, beleza? É um grande prazer ter vocês aqui, pessoal. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!